Boa noite. Irmãos, do que nós nos orgulhamos? Será que, particularmente, nós temos alguma coisa da qual nós olhamos assim e falamos, olha, isso daqui realmente faço bem feito? Ou eu fiz bem feito? Ou, de repente, alguma coisa que nem é nossa, mas, sei lá, eu vivo num país do qual eu me orgulho? Existem várias coisas, pela qual os homens se orgulham. E os homens, eles buscam se orgulhar por alguma coisa. E, normalmente, eles se orgulham por conta da sua sabedoria. Aquilo que ele sabe, aquilo que ele conhece, ele não troca por nada e ele acha que aquilo é um motivo para que ele possa se exaltar. Eu gostaria de relembrá-los, irmãos, de que muitos dizem que o pecado de Satanás foi o do orgulho, Ele quis se exaltar, ele quis se colocar numa posição que não era a posição estabelecida por Deus para que ele ocupasse. E por não ter considerado a Deus nesse seu intento, esse seu desejo, ele caiu. E tão grande foi a queda de Satanás, que ainda hoje nós mesmos, seres humanos, sofremos em função da queda do homem, mas também pela queda de Satanás. Foi ele que influenciou o pecado original. Ele estava lá no paraíso. Adão e Eva foram influenciados por ele. Mas essa questão do homem se orgulhar de alguma coisa, ou se jactar, ou em outras palavras, se gloriar, tomar para si uma glória que não lhe pertence, ela está em toda a sociedade ao longo dos tempos. Os antigos, por exemplo, se você pegar os antigos gregos, eles se orgulhavam pelo fato de serem pessoas sábias, eles ficavam refletindo a respeito de várias questões, e eles tinham um propósito legítimo, um bom propósito até. Eles queriam encontrar as respostas para aquelas questões da vida que eles não conseguiam explicar. Eles procuravam se ater a essas questões. Só que o que levou eles a fazer dessa forma? Eles acabaram se desviando do propósito, que era o propósito inicial, o propósito de Deus, ao qual eles não conheciam, e essa ânsia deles de buscar o conhecimento do divino levou eles a ofender o verdadeiro Deus, o verdadeiro divino, o único Deus verdadeiro. Hoje em dia, a sabedoria humana, ela se orgulha de não considerar Deus em seus caminhos. Quando nós vemos a ciência ou a pseudociência, as questões que são levantadas no noticiário, no nosso dia a dia, em jornais e revistas especializados, nós vemos que as pessoas que se colocam numa posição de sábios na nossa sociedade, eles não consideram a existência de Deus, e eles estão satisfeitos e orgulhosos por conta disso. Mas o quão longe essa sociedade está de conhecer ao Deus, Criador dos céus e da terra, por conta dessa sabedoria inútil. Quão longe eles estão deste livro, que é o livro que nos mostra quem Deus é, o que Ele quer, e o que nós somos, e o que devemos fazer. Se nós nos atermos à sabedoria vigente na nossa sociedade, nós jamais conheceremos a Deus, e isso é o que a palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 1. Eu gostaria de convidar a todos que abrissem nesse livro. Nós vamos estudar hoje a respeito da glória do homem, e vamos ver como é frágil a glória do homem, mas que não é totalmente descartada, porque o homem pode sim se gloriar em algo. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O homem, ele pode se gloriar, ele só não pode se vangloriar. E o que os homens têm feito na sociedade é se vangloriar, e vangloriar é uma glória vã. É você se exaltar, é você se levantar, é você querer dizer algo que você não tem fundamento para sustentar. Então deixa de ser glória e passa a ser vanglória. O fato é que a palavra de Deus, ela diz que nós não temos do que nos gloriar diante de Deus, mas se nós vamos nos gloriar, então glorie-se nisso, no Senhor. E eu quero, irmãos, levar-nos a refletir nessa noite a respeito do importante aspecto, a respeito de que toda honra e de toda glória deve ser dada ao nome do Senhor.
Nós estamos aqui reunidos para isso. Mas às vezes nós nos reunimos sem um bom entendimento a respeito do que significa glorificar a Deus ou render a Ele glórias. Glória pode ser falar alto, pode ser exaltação. E aqui no nosso sentido eu vou usar de forma intercambiada a palavra glória e exaltação, porque elas dizem a mesma coisa. O fato é que aqui no nosso texto ele nos direciona para dois aspectos importantes. E o primeiro aspecto que nós vamos observar é que o homem comum, ele não tem glória própria. Nenhuma carne se glorie diante dele, é o que diz o versículo 29. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Salmo 115, versículo 1, ele diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Ou seja, não a nós. Nós não merecemos glória. O salmista ali, ele expressa algo que é legítimo dentro de um coração transformado. Porque ele não vê em si próprio motivo algum para se exaltar ou para se colocar numa posição enaltecida. Mas ele fala que a ti sim, Senhor, glória, a Deus, porque a tua benignidade e a tua verdade, por amor a elas. Porque Deus, ele é benigno e ele é verdadeiro. Quando nós comparamos aquilo que a palavra de Deus ela fala a respeito de sabedoria, e nós comparamos com aquilo que nós vivemos nos nossos dias, nós podemos enxergar o quão longe o homem vai estar de Deus no dia do juízo final, por conta de se guiar por uma sabedoria humana. O texto aqui que o nosso amado apóstolo Paulo escreveu, pela inspiração do Espírito Santo, ele fala a respeito de homens que estavam se gloriando por conta de terem bastante conhecimento. Mas ele começa aqui no versículo 29 falando que nós não temos do que nos gloriar. Ou seja, nós não temos do que nos exaltar. Diante de Deus e por aquilo que Ele fez, irmãos, nós somos apenas um receptáculo da glória de Deus. E não somos merecedores, ou somos pelo menos aqueles que fizeram alguma coisa para receber de Deus alguma coisa da parte dele, sua misericórdia, a sua graça. Não foi porque nós fôssemos pessoas sábias, ou se nós estávamos mais sábios do que os outros sábios dos nossos tempos, que nós nos achegamos a Deus. Não foi também porque nós conhecíamos algo que era diferente e aquelas pessoas não conheciam, que nós pudemos nos achegar a ser chamado povo de Deus. Ou talvez alguma habilidade natural existente em nós, que Deus apenas trabalhou para que nós pudéssemos aceitar a Cristo como nosso Senhor. Não houve nenhuma obra que nós fizéssemos que fazia com que Deus, olhando para essas obras, Ele pudesse olhar e se inclinar para nós e dizer: olha como Ele faz as coisas certas, olha como Ele quer me agradar, por isso eu vou derramar a minha graça sobre Ele. Não a nós, mas a Deus. Não é por conta daquilo que nós fizemos, não é daquilo que nós pensamos. Deus não age para conosco por conta de uma característica que nós temos naturalmente e que apenas precisava ser desenvolvida em nós. Não é por isso que Deus se compadeceu de nós. Não é por nada disso. O apóstolo Paulo, ele fala aqui no versículo 21 a respeito do que ele fez, né, no capítulo 1, o que Deus fez para trazer os homens ao entendimento. Versículo 21 fala: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Ou seja, quando o apóstolo Paulo ele fala para os irmãos lá de Corinto, e Corinto era uma região que ficava não longe de Atenas, e Atenas é conhecida até os dias de hoje como uma metrópole, uma cidade onde a sabedoria estava em todos os lugares, né? É de lá que vem Platão, Aristóteles, é de lá que vem Alexandre o Grande, é de lá que vem vários grandes homens que até hoje as suas obras são lidas, apreciadas e consideradas. Então Corinto era uma cidade ali próximo daquela região de Atenas, e eles estavam ali então envolvidos naquela efervescência de conhecimentos humanos. Talvez hoje em dia a meca do conhecimento seja uma grande universidade americana ou londrina, onde de fato ali está as mentes trabalhando para pensar nas respostas para aquilo que eles estão vendo no dia a dia.
é onde estão buscando a cura do câncer, a cura da AIDS, é onde eles estão desenvolvendo novas tecnologias, é onde eles fazem perguntas que são difíceis de responder e eles procuram tentar responder de alguma forma. Aquilo que nós temos hoje nas grandes universidades do mundo era aquilo que tinha em Atenas naquela época. Então, quando o apóstolo ele fala que a sabedoria de Deus, visto que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, ou seja, o mundo não conseguiu naquela época, com todo o entendimento, todo o conhecimento que eles detinham, conhecer aquele que deveriam conhecer, que é a Deus. Eles eram incapazes de fazer isso. O mundo não conhece a Deus pela sua própria sabedoria. Não conhecia naquela época e não conhece nos dias de hoje. Pela sabedoria do mundo, os homens vão se distanciar de Deus, ao contrário de se aproximar dele. As respostas que eles estão dando para os grandes dilemas da sociedade não estão sendo as respostas que nós encontramos nas Escrituras. Essas respostas não são respostas verdadeiras. Os homens estão se perdendo dentro de falsas e vãs filosofias. E é interessante nós observarmos que a palavra de Deus já naquela época já falava a respeito de uma sabedoria existente e que era insuficiente para alcançar a Deus pelo seu próprio mérito ou pelo seu próprio esforço. O versículo 19 fala bem o que Deus faria com a sabedoria dos homens, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. A forma como Deus trabalhou para resgatar os homens foi de uma forma tão contrária ou controversa com relação àquilo que os homens tinham como sábio, que aqueles sábios da época, eles não conseguiam aceitar a forma de salvação proposta pelo evangelho do apóstolo Paulo. Talvez você também não aceite a forma de salvação proposta no evangelho de Jesus Cristo, porque você procure uma forma de salvação, talvez, que tenha muitos efeitos especiais, ou algo que é contrário ao seu próprio entendimento. Mas a forma como Deus quis salvar o homem era justamente para destruir e aniquilar o quê? A sabedoria e a inteligência dos homens. O versículo 20 fala: onde está então o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Uma sabedoria, irmãos, que não é eficaz, ela se torna uma sabedoria louca. Aqueles homens que procuravam responder de onde viemos, para onde vamos, se tornou loucura porque eles não conseguiram inferir a existência de um único Deus, Criador de todas as coisas. E as coisas se tornam ainda piores para eles quando o apóstolo Paulo apresenta para aqueles homens o evangelho da salvação, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os gregos e escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Não bastava contrariar a busca do homem a Deus. Às vezes nós falamos de forma errônea: mas ele está tentando buscar a Deus da forma errada, mas eles estão buscando e Deus deve olhar para eles e se compadecer. Ora, os gregos eles buscavam ter uma relação com o divino. E o que eles criaram com relação a isso? Milhares de falsos deuses. A mitologia grega, que foi adquirida depois, incorporada pela Roma, que não fez questão de inventar um novo sistema para se achegar a Deus, mas eles incorporaram o sistema grego, que ficou conhecido como sistema greco-romano. E a partir de então, irmãos, o que nós vemos hoje na maior parte das igrejas ditas cristãs é aquilo que é a herança do paganismo, incorporado dentro da igreja cristã por meio de Constantino, quando estabeleceu a igreja católica. O fato é que a busca daqueles homens pelos seus próprios esforços para encontrar a Deus não fez com que Deus olhasse para eles e reformasse a forma de vida deles. Mas Deus havia planejado uma forma pela qual ele resgataria os homens, não por meio da sabedoria humana, mas por meio da loucura da pregação do Evangelho. Loucura porque ele estava pregando a respeito de um Cristo que era o Deus, que se fez homem, viveu aqui na terra e foi crucificado, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Em nenhuma outra religião no mundo você vai encontrar um Deus que se faz homem e se dá por aqueles que ele vai salvar.
Os deuses gregos eram deuses que eles eram ciumentos, rancorosos, e que uma pessoa, para poder alcançar alguma benesse daquele Deus, tinha que servi-lo como escravo para que ele pudesse se compadecer dele. É o sistema que nós vemos nos nossos dias, ensinado vez após outra, para que o homem possa se achegar à salvação. Faça alguma coisa para que Deus possa olhar para você e dessa forma ele possa se compadecer do seu estado miserável. Mas isso não está dentro das Escrituras. Os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas o fato é que é pelo escândalo da pregação que nós chegamos a Deus. No versículo 24 ele diz que, mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Não existe como nós observarmos outra coisa dentro da salvação dada por Deus, a não ser o fato de que Ele fez com que a ideia vigente na sociedade fosse transtornada. Todo mundo achando que podia ser salvo de um jeito e cada um pensando do seu próprio jeito de ser salvo, mas o fato é que Deus deu um único meio pelo qual o homem poderia ser salvo, que era através da pregação, da loucura da cruz, de um Cristo que é o nosso Deus crucificado, morto pelos nossos pecados. E esse é o único meio pelo qual a salvação é obtida até os dias de hoje. Aí você pensa, o que pode acontecer com aquela pessoa que está dizendo que está buscando a Deus? E é muito comum na nossa sociedade as pessoas dizerem que o importante é que ele busque a Deus, independente da forma como ele faz isso. Mas a palavra de Deus, ela nos instrui que não. Que o único meio de buscar a Deus verdadeiramente, a única porta, o único caminho, a única entrada é por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nós não encontramos a Deus se seguirmos o caminho de Buda ou de Alá. Nós só vamos encontrar se nós seguirmos o caminho que é o caminho trilhado por Jesus Cristo. Hoje, essa sabedoria científica que tem sido alardeada nos meios de comunicação, que é uma pseudociência, uma filosofia de vida e de morte, ela não serve para conduzir os homens a Deus. Aquela filosofia que nós vemos nos jornais no nosso dia a dia, ela não vai te conduzir à salvação. Ela não vai te conduzir ao único Deus verdadeiro. Porque Deus se conhece somente pela pregação do Cristo crucificado. Esse é o meio pelo qual nós podemos nos achegar a Ele. O versículo 24 fala que o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É somente através do poder de Deus e da sabedoria de Deus que nós podemos nos achegar ao conhecimento da nossa situação e ao conhecimento do Deus que está para nos julgar. Se nós não conhecermos a Deus, nós não nos conheceremos também. E nós podemos fazer um mau juízo de nós mesmos e pensar que nós podemos ser salvos por algo que nós fazemos. Mas a palavra de Deus está aqui para nos orientar que não é por aquilo que nós fazemos que nós somos salvos, mas nós somos salvos pelos méritos e obra de Jesus Cristo que foi morto no seu lugar. De outra forma, irmãos, nós somos reconciliados com Ele somente por meio do seu Filho Jesus Cristo. E não existe nada que vai fazer com que nós nos acheguemos a Deus, a não ser o seu sacrifício vicário de Cristo. Será que se eu vender todas as minhas coisas, entregar aos pobres, eu posso me achegar a Deus? Não, não posso. Se eu viver uma vida dentro de um mosteiro, fugindo de todo o pecado, de tudo aquilo que visualmente é pecaminoso, será que eu fazendo tudo isso, eu posso me achegar a Deus? Não, não podemos. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se Jesus Cristo não tivesse vindo para abrir o caminho para nós, jamais nós entenderíamos qual é o caminho da salvação. Vencida então essa filosofia mundana de que a sabedoria, ou o nosso conhecimento, ou as nossas habilidades, ou as nossas próprias obras podem atrair os olhos de Deus para nós, o que nós podemos concluir disso? Que alguma dessas coisas será que pode nos levar a Deus? Será que se eu viver
me orgulhando de um conhecimento pessoal, um conhecimento científico, uma sabedoria mundana, será que essas coisas, elas podem servir de alguma coisa diante de Deus? Será que eu posso apresentar isso para Deus como sendo um tesouro e dessa forma conseguir a minha entrada aos céus? Certamente que não. A única coisa que pode nos fazer nos adentrarmos ao reino de Deus é nós reconhecermos a Jesus Cristo como o nosso único meio. Isso só é feito por meio da fé. Por que o homem não pode ou não tem do que se gloriar? Ele não tem do que se gloriar porque a situação dele é de tamanho desespero que ele não tem absolutamente nada para se orgulhar. Se você fosse uma pessoa vivendo aqui na nossa sociedade que não tivesse um teto, não tivesse uma família, não tivesse nem roupas para vestir, nem comida para comer, do que você se orgulharia? Existe alguma coisa que você poderia se orgulhar? Ou você teria que se humilhar àquela pessoa que demonstrasse a menor misericórdia para com você? Se ele te desse não um pão inteiro, mas ele te desse apenas meio pão, você não seria grato àquela pessoa por ter feito esse ato para você? Mas nós nos orgulhamos, irmãos, quando nós olhamos para nós e não nos enxergamos. Quando nós olhamos para nós mesmos e pensamos que nós somos algo que nós não somos de fato. Porque a palavra de Deus, ela nos inquire a sermos pessoas mais humildes. A olharmos para nós mesmos e vermos que nós somos miseráveis e nus diante de Deus. E que nós pedimos a Ele as mínimas coisas, mas que Ele nos dá tudo aquilo além do que nós precisamos. Eu quero convidar a todos que abram lá em Gálatas, no capítulo 2, porque é o versículo que fala também a respeito de nós não nos orgulharmos por aquilo que nós somos. E ele fala diretamente a crentes aqui. Gálatas, no capítulo 2, o versículo é o 8. Porque aquele que operou fica... é Efésios, tá? Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a nossa salvação, ela não é promovida por algo que nós fizemos. Ela não é promovida porque nós temos olhos azuis, e muitos de nós não temos. O fato é que a palavra de Deus em Gálatas capítulo 8 fala que é pela graça que sois salvos. Graça é um favor imerecido da parte de Deus a homens que não merecem. Desculpa a redundância, irmãos, mas eu quero deixar claro isso. O fato de você não ser um merecedor significa que não é simplesmente que você está abandonado e que você não merece nada. Porque às vezes nós olhamos pessoas que estão abandonadas ou pessoas que estão em estado de necessidade e nós nos compadecemos por elas, simplesmente por olhar o estado em que elas estão. Mas nós, irmãos, na situação em que nós estávamos antes de sermos remidos, era pior do que simplesmente estarmos nus, entregues às nossas próprias doenças e, sabem, totalmente miseráveis. Era que nós, ainda estando nesse estado, irmãos, nós olhávamos para o Deus Todo-Poderoso e o desafiávamos, achando que nós éramos alguma coisa. E as nossas atitudes para com Deus, ou as nossas atitudes do dia a dia, eram por si só ofensivas a esse Deus da glória, ao Deus que havia nos criado, ao Deus que havia nos instruído. A palavra de Deus, ela usa de muita figura, irmãos, e muitas vezes ela fala a respeito de Israel como um vinhedo, né, ou uma parreira, enfim, uma árvore que dá uvas, só que ele dá uvas bravas e não uvas doces. E ele fala que Deus foi lá e arou aquela terra, preparou e fez tudo o que era necessário para que aquela terra produzisse bons frutos, cercando ela de tudo que era bom, regando,
dando todas as condições de solo e de clima para que no final daquela temporada ela pudesse produzir bem e pudesse produzir os melhores frutos. Só que quando o seu senhor vai lá buscar os frutos daquela vinha, o que ele encontra? Uma produção ruim, e aquilo que foi mal produzido é amargo, é inútil, é imprestável, é ofensivo àquele que suou, que trabalhou para produzir. Não serve para absolutamente nada. O que farei então com esse terreno todo? É melhor passar a máquina e destruir tudo aquilo que está ocupando inutilmente a terra. A analogia é verdadeira. O ser humano, ele é aquele homem que é cercado de todas as benesses, ele é capacitado a produzir bons frutos, mas quando Deus vem para requerer os frutos, ele olha e cadê os frutos? Frutos amargos, imprestáveis, homens cegos e nus que acham que são alguma coisa e podem desafiar o Deus Criador e poderoso. Não reconhece a sua inutilidade, a sua insignificância. Acha que é alguma coisa, mas a palavra de Deus nos mostra que nós não somos nada perante esse Deus da glória. Nós não temos do que nos orgulhar, não temos do que nos jactar. Não podemos ser soberbos, porque vocês foram salvos pela graça de Deus. Essa graça por meio da fé. E essa fé não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, por quê? Para que ninguém se glorie diante de Deus. Nunca haverá um homem na presença de Deus se gloriando, dizendo que ele fez e aconteceu para poder estar na presença de Deus, e que ele conquistou a sua salvação por meio das suas obras. Não existe esse homem na presença de Deus. Todos os homens que adentrarem o reino dos Deus Todo-Poderoso vai ser um homem que vai chegar de cabeça baixa, humilhado, mas reconhecendo que o seu Senhor Jesus Cristo é o motivo pelo qual ele foi salvo. Que a fé que ele manifestou é dom de Deus, ou seja, presente de Deus. Foi o Espírito Santo que habitou em você e fez com que você pudesse crer nessa forma de salvação, que é loucura para os homens dessa vida. É loucura para a sabedoria dos homens na nossa sociedade. Os homens não acreditam na salvação por meio de Jesus Cristo, porque não podem acreditar. Porque para você acreditar é necessário que você tenha fé. E essa fé é dom de Deus. Se nós alcançamos essa fé, irmãos, nós devemos valorizar essa fé que nós conquistamos em Cristo. Porque nós cremos, não porque nós somos bons, não porque nós fizemos algo de bom para Deus nos dar, mas Ele fez isso porque Ele se compadeceu de nós. Seu verme, recebe a minha graça e entenda o que você é. O homem não conseguia compreender. Quando nós somos revestidos do entendimento, do verdadeiro conhecimento, nós compreendemos aquilo que nós somos e aquilo que o Deus é. E é por isso que nós jamais nos achegaremos na presença de Deus para nos gloriar. Vamos voltar lá para o nosso texto em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Nenhuma carne jamais vai se gloriar perante Deus. Porque a carne que faz isso, ela não está se gloriando. Ela está se vangloriando. Ela está se gloriando de forma inútil, de forma vã. Por que nós damos glórias a Deus, então? Por tudo isso que já foi dito. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 1. Por essa forma de salvação com que Ele nos salvou. De forma gratuita. E por meio do seu Filho Jesus Cristo. Não existe outra forma de salvação. Essa é a forma pela qual Deus salva o seu povo, salva os homens de todos os tempos. Por meio da sua graça. Para que nenhuma carne se vanglorie, ou se glorie perante Ele. Versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Não só isso, irmãos, mas nós temos sim uma possibilidade de nos gloriar. Como é que nós podemos, então, nos gloriar de forma legítima? O apóstolo Paulo aqui, ele nos ensina como nós podemos nos gloriar de forma legítima.
Em primeiro lugar, nós somos de Deus em Jesus Cristo. Nós não somos de Deus porque nós alcançamos a Deus pelos nossos próprios méritos. Nós somos de Deus por Jesus Cristo. Em outras palavras, nós somos de Deus por meio dos méritos e da obra de Jesus Cristo. Ele pavimentou o caminho e, na realidade, Ele próprio é o caminho para que nós podemos nos achegar a Deus. Essa é a verdadeira religião que reconcilia o homem. A religião em Cristo. Porque em Jesus Cristo nós podemos nos gloriar. O que vai garantir a nossa permanência na presença de Deus é a cruz de Jesus Cristo. Jesus Cristo crucificado, porque pela sua morte, o seu sacrifício, é capaz de perdoar pecados. Nós estávamos lá naquela situação na sarjeta e Deus perdoou todas as ofensas que nós tínhamos feito contra Ele. Por quê? Porque Cristo foi crucificado e pagou pelo pecado de cada um de nós. No capítulo 7, versículo 23, nos diz a palavra de Deus que nós fomos comprados por alto preço. Ele nos pagou, Ele pagou um alto preço. Deus, Ele não olhou para nós simplesmente e falou assim, vou agraciar-vos com a minha graça, como se isso não custasse nada para Ele. E como se Ele estivesse negando a sua graça àqueles que não são salvos. Não, Deus deu uma graça cara. A graça de Deus não é uma graça barata, da qual nós podemos decidir se nós vamos tomar posse dela hoje ou amanhã. A graça de Deus é uma graça caríssima, porque ela custou o sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Nós precisamos entender, irmãos, que o fato de Cristo ter morrido na cruz não apenas possibilita a nossa salvação, como é o meio pelo qual nós somos salvos, de forma eficaz. Todo aquele que receber a Cristo como seu Senhor pela fé, ele vai ser salvo pela obra que Cristo realizou, de forma inequívoca e infalível. Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos estar na presença de Deus. E Ele também nos purifica de toda a nossa iniquidade. Não é simplesmente uma questão de eu falar, ou de Deus falar. Entre no gozo do seu Senhor, como se não custasse nada. Mas Ele teve que tratar o pecado de cada um daqueles homens que adentraram o reino de Deus. O meu pecado, o seu pecado, se você tem fé em Jesus Cristo, ele foi devidamente tratado em Jesus Cristo, naquela cruz. Naquela cruz, Jesus Cristo estava recebendo toda a ira que nós deveríamos receber pelos pecados que nós cometemos. Ele substituiu-nos naquela cruz. Toda a infâmia, a inglória, tudo aquilo que aconteceu com Cristo, a ira de Deus, o fato de Deus se virar contra o seu próprio Filho, foi o preço pago pela deidade para que nós pudéssemos adentrar o seu reino. Nós não podemos diminuir a obra de Deus, a obra de Jesus Cristo. Houve um preço caro, pago, para que nós pudéssemos chegar a Ele. E mais do que isso, irmãos, além de pagar os nossos pecados, de nos purificar, de pagar alto preço para que nós pudéssemos adentrar o seu reino, Cristo foi feito por nós sabedoria. Versículo 30. Sabedoria. Não a sabedoria segundo o mundo. Não aquela sabedoria que vai conduzir os homens à perdição. Não a sabedoria que fala que por meio das suas obras você pode se achegar a Deus. Não aquela sabedoria que diz que você pode se salvar simplesmente se você não matar e não roubar. Mas a sabedoria de Deus, que verdadeiramente salva o pecador. A sabedoria da qual o apóstolo Paulo vem descrevendo aqui desde o versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. O apóstolo Paulo, um homem erudito, conhecedor das filosofias da época, ele poderia muito bem chegar e tentar persuadir as pessoas, dizendo a elas que era uma tolice eles pensarem daquela forma, e que a forma correta de se pensar era a forma cristã. Mas ele se propôs simplesmente a ir lá e pregar o evangelho de Jesus Cristo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ou seja, ele tinha plena convicção, irmãos. Tanta convicção naquela mensagem que ele portava, que ele não se ocupava de tentar persuadir as pessoas pela forma oratória
com que ele se expunha diante dos homens. Ainda que ele pudesse usar de oratória, e com certeza usava, porque ele não estava aparamentado de forma inútil, o fato é que o apóstolo Paulo tinha uma mensagem que era poderosa, e ele cria tanto no poder dessa mensagem, que ele se ocupava simplesmente em pregar Jesus Cristo crucificado e deixar que as vidas fossem renovadas por conta da pregação desse evangelho. Ele não queria contender com os homens, mas ele queria falar de Cristo e da transformação que ele podia fazer por meio dessa mensagem. Essa é a sabedoria da qual Cristo se fez por nós. Uma sabedoria que contraria a sabedoria dos homens. E de tal forma, irmãos, que hoje, como disse o irmão Daniel no culto de manhã, você não vai voltar atrás, uma vez que você é iluminado pelo conhecimento da verdade. Uma vez que você conhece a verdade te liberta e você não volta a ficar preso novamente nos aguilhões do pecado e nos aguilhões do diabo. Se nós fomos libertados uma vez pelo conhecimento e pela sabedoria que há em Jesus Cristo, nós seremos sempre livres e nunca mais voltaremos à opressão. Sabedoria que fala de Deus, homem, crucificado e ressuscitado para a salvação do povo. Jesus Cristo é para nós sabedoria. A sua obra demonstra isso. Uma sabedoria que não é conhecida pelos homens. Ele é também para nós justiça. Não a nossa própria justiça, mas a justiça verdadeira. Aquela justiça que nos é dada em Jesus Cristo. A justiça de uma vida perfeita, segundo a vontade de Deus. Jesus Cristo viveu de acordo com a lei de Deus, de acordo com o padrão elevado de Deus, de perfeição. E essa justiça santa e perfeita de Jesus Cristo é atribuída a todo o homem que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria e justiça. Ou seja, Cristo nos foi feito sabedoria, justiça e santificação. A santificação também não é por mérito humano. É óbvio que a palavra de Deus ela nos instrui a que nós busquemos a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O fato é, irmãos e amigos, que Deus trabalha na nossa santificação. E Ele nos dá todo o meio para que nós, pelos nossos próprios esforços, possamos buscar ser santificados. Jesus Cristo, Ele é o modelo de santificação que nós precisamos perseguir. Ele fala a respeito da santidade, irmãos, como algo interior que acontece dentro do homem crente. Ele faz um comparativo entre os fariseus e os seus seguidores. Os fariseus, eles tinham vários rituais externos que demonstravam uma aparente santidade. Só que essa aparência, ela não denotava uma verdadeira santidade. Porque a verdadeira santidade é aquela que acontece dentro do coração do homem. É aquela que modifica os nossos sentidos, o nosso entendimento, as nossas vontades, as nossas inclinações. Um fariseu, ele podia fazer tudo aquilo que era da lei, sem sentir que aquilo era a coisa verdadeira a ser feita, e sem desejar fazer aquilo que estava fazendo. O servo de Deus, ele é chamado a fazer aquilo que o coração manda fazer, por conta da transformação que Deus faz. Ele faz essa transformação por meio do Espírito Santo que passa a habitar no crente. Ele é o responsável tanto pelo querer quanto pelo efetuar das nossas vidas. Nós hoje buscamos ser santos na presença de Deus. Por quê? Por que você busca ser santo? Você busca ser santo para mostrar ao irmão que você é mais santo do que ele? Ou você busca ser santo ou demonstrar uma certa santidade para que o pastor não pegue no seu pé com relação a esse ponto? Isso não é santidade. A santidade ensinada nas Escrituras é aquela que é promovida pela ação do Espírito Santo que nos capacita a desejar uma verdadeira santidade, a um verdadeiro relacionamento com Deus, a um verdadeiro apreço pelas coisas de Deus, a uma verdadeira devoção e piedade a Deus. Se você fizer aquilo por obrigação, você vai ser um hipócrita ou um fariseu.
O Espírito que habita no crente capacita o cristão a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Você pode fazer a vontade de Deus porque o Espírito habita em você. Você pode desejar fazer a vontade de Deus porque é o Espírito Santo habitando em você. Essa é a ordem que as coisas foram estabelecidas por Deus. Eu quero convidá-los para abrirem Hebreus capítulo 13, versículo 20. Hebreus capítulo 13, último capítulo de Hebreus, o versículo é o 20. Percebe o que diz a palavra de Deus aqui? Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Por Jesus Cristo nós somos aperfeiçoados a fazer o que é agradável a Deus. Percebe que ele fala que é o Deus da paz, né, que veio e resgatou e ressuscitou Jesus Cristo. Ele vos aperfeiçoe, no versículo 21, em toda boa obra para fazer a sua vontade. A vontade de Deus, irmãos, está expressa. Está nesse livro. Você sabe o que Deus quer que você faça. Você sabe o que Deus quer que você pense. Você sabe o que Deus quer que você sinta. Mas Ele diz que não apenas nos revela aquilo que nós precisamos fazer na Sua palavra, como Ele também nos aperfeiçoa para que nós possamos fazer a vontade. Ou seja, nós somos capacitados por Deus a realizar aquilo que Ele quer que nós façamos. E Ele opera em nós o que perante Ele é agradável. Só que Ele opera em nós somente por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o canal. Sem Jesus Cristo, qualquer homem, nenhum homem vai poder fazer aquilo que é agradável a Deus. Percebe que ele fala que a vontade de Deus que já está expressa, ela vai ser realizada somente por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo o sempre. Glória para sempre a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o canal pelo qual nós podemos exaltar a Deus de forma verdadeira. Porque a nossa adoração, irmãos, ela não deve ser feita apenas em palavras, mas ela deve ser feita com entendimento e de coração. Então, por meio de Jesus Cristo, nós somos capacitados a prestar um verdadeiro louvor a Deus. Sem Cristo, nós não prestamos louvor. Sem Cristo, nós não temos relação com Deus. E aí eu volto a enfatizar. Buda não faz com que você tenha uma relação com Deus. Kardec não faz com que você tenha uma relação com Deus. Maomé não faz com que você tenha uma relação com Deus. Maria não faz com que você tenha uma relação com Deus. A única pessoa que pode fazer com que você tenha uma relação com Deus é Jesus Cristo. E você só obtém esse acesso por meio da fé. Lá em Romanos ele fala: se pelo Espírito mortificardes a carne, se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Os feitos do corpo devem ser mortificados para que nós possamos de fato viver. E isso só acontece por meio do Espírito. Está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 13. Mas vamos voltar lá em 1 Coríntios, capítulo 1. O que nós precisamos entender dentro disso que foi dito é que nós só podemos agradar a Deus ou fazer aquilo que é da vontade de Deus se antes nós estivermos em Jesus Cristo. Por que as minhas obras não me salvam? Por que aquilo que eu faço não agrada a Deus para a minha salvação? Porque Deus simplesmente não considera aquilo que nós fazemos como sendo da vontade dEle. Porque nós não estamos em Cristo. É necessário que nós estejamos em primeiro lugar em Jesus Cristo, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, para que Deus possa nos capacitar por meio de Jesus Cristo,
para que o Espírito Santo possa nos ajudar a mortificar os males da carne, para que nós possamos viver no Espírito, de fato. A nossa salvação, irmãos, envolve a Trindade. Envolve Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa santificação está envolvida nessa questão. Somos santificados porque nós estamos em Jesus Cristo, capacitados por Deus o Pai e limpos pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 30 do capítulo 1 de Romanos. Em Cristo nós fomos feitos, Cristo foi feito por nós, por meio de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, que é a nossa salvação da perdição a qual estávamos condenados. Não é o aperfeiçoamento de uma qualidade que nós tínhamos antes. É a salvação de um estado de condenação perene. Nós, quando nascemos, irmãos, nós temos um carimbo na nossa testa, condenados. E se algo não for feito para que nós sejamos salvos, nós estaremos eternamente perdidos. E a nossa salvação não é uma salvação parcial. A salvação em Jesus Cristo é uma salvação total. Sabe, irmãos, às vezes nós vemos pessoas que se perdem no mar. E elas passam muito tempo ali, à deriva, esperando por alguém que possa resgatá-las. E de repente elas olham por alguém e, sei lá, alguém pode passar num navio muito alto e jogar uma boia para ela. E aquela pessoa se agarra àquela boia, com todas as forças que lhe restam para que ela possa ser salva. Enquanto ele está ali agarrado àquela boia, é uma salvação parcial. Porque se ele perde as forças, ele pode cair e pode se afogar. Mas a salvação que nos é oferecida em Jesus Cristo não é esse tipo de salvação. A salvação em Cristo é uma salvação completa, uma salvação segura. É a salvação que te tira ali da corda bamba, que está prestes a romper e te lançar no abismo eterno. Ele te tira daquele local, te coloca em local seguro, te reveste das roupas apropriadas, te capacita com a mentalidade correta e te faz habitar na presença daquele seu Salvador. E você jamais vai sair dali. Você está plenamente alimentado, fortalecido, e agora você pode viver diante da glória de Deus. E não simplesmente viver como uma pessoa que está se segurando numa corda que pode romper a qualquer momento. E onde você pode se afogar. Ou você está andando muito próximo de um abismo, onde você pode eventualmente se desequilibrar e cair. Deus estabeleceu um planalto onde você está colocado no centro e você não vai mais cair de forma alguma. Nada mais pode te tirar dali, desde que haja manifestação de fé verdadeira em Jesus Cristo. Percebe, irmãos, que a salvação que nos é dada, que nos é ofertada, faz com que nós tenhamos que render a Deus todo o louvor e toda a glória, porque nós nos achegamos na presença de Deus como miseráveis homens perdidos e pecadores. Mas o texto fala que nós, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele não só nos salva de uma perdição eterna, mas Ele nos reveste de tudo aquilo que nós precisamos para permanecer na eternidade na presença de Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Em Cristo nós temos a santidade. Se nós não formos justificados, nós saímos devedores ainda de Deus. Mas em Cristo nós somos perfeitamente justificados. Ele é a nossa redenção, estávamos perdidos, mas Ele já nos garantiu que nós estamos salvos. E Ele é a nossa sabedoria. Porque nós precisamos chegar na presença de Deus, entendendo tudo aquilo que nós vamos ver e que vamos presenciar. Em Cristo nós temos tudo o que precisamos para sermos salvos. Não somente retirados, irmãos, da condenação do pecado, mas para estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso. E todas essas coisas, elas provêm diretamente de Jesus Cristo. Ela não brota em nós. Ela não vem de nós. Jesus Cristo é o pacote completo de salvação, de habilitação, de revestimento, de purificação e de longevidade, de vida eterna.
Nele nós somos alguma coisa, fora dele nós não somos absolutamente nada. Essa é a salvação que Deus tem nos oferecido. O versículo 31 diz, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós não temos do que nos gloriar na nossa carne. Se nós vamos nos gloriar de alguma coisa, irmãos e amigos, temos que nos gloriar desse Senhor que veio ao mundo para morrer no seu lugar e para te revestir com todas as bênçãos, que são essas bênçãos celestiais. Você só é alguma coisa diante de Deus por conta de Jesus Cristo, e isso é incrível, irmãos. Em Cristo nós temos sabedoria, justiça, santificação e redenção. E todas essas coisas nos é dada de forma gratuita. Crendo na suficiência do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos revestidos de tudo aquilo que nós precisamos para sermos salvos de forma definitiva. E aí eu quero fazer uma pergunta, meu irmão. Se Deus te deu tudo, todas essas coisas da qual eu mencionei nesse versículo, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Você que não é salvo, o que você tem feito com a longanimidade de Deus? Pelo fato dele não ter cobrado de você ainda, todos os dias que você viveu até aqui, sem render a Ele o devido louvor e a devida glória. Nós devemos pensar, irmãos, dentro desse texto, a respeito de como a nossa vida está. Porque não adianta nada nós pegarmos um texto que fala que Deus nos dá todas as coisas, e eu vivo a minha vida como qualquer diabo vive, sem considerar que eu devo a Deus tudo o que sou. A minha vida está entregue nas mãos de Deus, e eu tenho que viver para a honra e glória desse Senhor que me deu a salvação dessa forma tão esplêndida. Toda a glória deve ser dada a Deus, e toda a glória implica em todo o nosso ser, toda a nossa respiração, toda a nossa vida. E quão pouco nós temos feito em favor de Deus, em favor da sua causa, em favor da sua obra. Temos feito muito em favor de nós mesmos. Nos preocupamos com a saúde da nossa carne, nos preocupamos com a qualidade da comida que nós comemos, nos preocupamos com a qualidade da bebida que nós bebemos, com as roupas que nós vestimos, com a educação que os nossos filhos têm, mas não nos preocupamos em render o verdadeiro louvor a esse Deus maravilhoso. Somos guiados pela carne a fazer aquilo que a carne pede para que façamos. Desejamos muito e alcançamos pouco. Pensamos em muitas coisas que poderiam ser feitas para a glória de Deus aqui na terra, mas fazemos muito pouco daquilo que pensamos que pudesse ser feito. Eu penso que Cristo, quando morreu na cruz, e dentro dos textos que nós lemos, Ele faz com que o Espírito Santo habite dentro dos nossos corações. Mas a palavra de Deus, ela fala também que nós podemos silenciar o Espírito, extinguir o Espírito, fazer com que ele se cale dentro de nós. É o que muitos crentes estão fazendo nos dias de hoje. O Espírito não fala mais ao coração. Os crentes dos nossos tempos não são mais os crentes de outros tempos. E às vezes pensamos que é saudosismo, mas quando nós estudamos mesmo os crentes dos outros tempos, nós vemos que é fato. Não simplesmente saudosismo. Aquilo que movia as igrejas no passado não move mais as igrejas nos dias de hoje. As igrejas já não são mais compostas pelo número de pessoas que eram antes, e aqueles que fazem parte das igrejas nos dias atuais já não são das qualidades daqueles crentes do passado. Nós não demonstramos a verdadeira devoção, irmãos, quando nós não entendemos o motivo pelo qual nós fomos resgatados. E a palavra de Deus, ela nos ensina que a verdadeira honra e a verdadeira glória, ela é feita quando nós compreendemos que nós só somos alguma coisa porque Cristo é por nós. Não pense que você foi simplesmente salvo para uma salvação momentânea. Você foi salvo para ser discípulo de Jesus Cristo. E não para se levantar num domingo e falar assim, eu aceito Cristo como meu Salvador e agora eu não sou mais perdido. A salvação, ela é contínua, perene, permanece.
Porque sem santificação ninguém verá o Senhor, e Deus vai santificar a todos aqueles que pertencem a Ele. Nós não precisamos duvidar disso. Se nós estamos sendo santificados, nós estamos no caminho de Jesus Cristo. Entramos pela porta certa, estamos no caminho estreito, e vamos nos achegar àquele santo dia em que Deus vai honrar a todos aqueles que viveram segundo a sua palavra. Mas se nós simplesmente fizermos uma decisão, um dia da nossa vida, e andamos como qualquer homem nesse mundo, o fato é que aquela nossa manifestação foi uma manifestação, infelizmente, errada, emocional, talvez uma decisão intelectual. Mas o fato é que a palavra de Deus nos conclama a sermos verdadeiros cristãos, porque Cristo é por nós. E se Ele é por nós, irmãos, nós devemos nos gloriar no Senhor. E glorie-se no Senhor. Regozije-se no Senhor. Reúna-se com os irmãos para entoar hinos de louvor ao Deus Todo-Poderoso. E não para falar apenas de coisas do cotidiano. Nós estamos reunidos aqui nessa igreja para exaltar ao nome daquele Deus que nos enviou o seu Filho para nos dar justiça, santificação, redenção e sabedoria. E é por isso que nós estamos aqui. Então nós devemos fazer as coisas da forma certa. Você é grato a Deus por aquilo que Ele fez? Como eu disse inicialmente, gloriar significa também falar alto. E nós falamos alto quando nós cantamos. Exaltamos a Deus. E não simplesmente quando nós colocamos nossa Bíblia embaixo do braço e vamos para um ritual dentro da igreja. Espero, irmãos, que essa palavra ela possa permanecer dentro dos nossos corações e nós possamos ser movidos a fazer a vontade de Deus. Porque Ele capacita o seu povo a fazer aquilo que é agradável a Ele em Jesus Cristo. Se você está em Cristo, você é capacitado e não tem mais desculpa para não fazer aquilo que deve fazer.